a vida de vocês, né, abençoando, dando força, dando cada dia mais discernimento do Espírito, e agradecer a cada um que me recebeu e que sempre me recebe com tanto carinho, né, o pastor Júlio, a Iliane, todos vocês me recebem sempre com muito carinho quando eu venho aqui. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, né, que me recebe com tanto amor, sempre com tanto carinho, né? E essa noite a gente vai estar falando sobre ansiedade. Tem alguém aqui que gosta de se sentir ansioso? Levanta sua mão. Ninguém, né? A ansiedade é uma emoção, né? Ela é uma emoção que geralmente ela nos perturba, ela causa, né, alguns conflitos internos na gente. E aí hoje a gente vai estar, né, aprendendo um pouquinho mais também da palavra do Senhor sobre esse tema. E a ansiedade, como eu falei, ela é uma emoção. Só que, assim, a emoção, as emoções, na verdade, elas têm uma função, né, na nossa vida. Deus, Ele nos criou para sermos ativos na nossa vida, não é verdade? Nós somos seres ativos, a gente tem atividades, né, durante o dia, a gente exerce um monte de programação durante a semana, durante o mês, durante o ano. Só que a ansiedade, ela pelo contrário que a gente pensa, ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte desde que ela esteja num limite saudável, né? Então, eu posso ter ansiedade se eu for, por exemplo, ter uma prova semana que vem, né? Quem está estudando, tem faculdade, ou mesmo na escola, eu posso me sentir ansiosa pela essa prova. Qual é a função da ansiedade? Ela vai fazer com que a gente se prepare para a prova. Se eu não ter ansiedade, num limiar, né, saudável, provavelmente o que vai acontecer? Eu vou esquecer da prova, né? Ou então eu não vou estudar para chegar o dia eu me sentir preparado para fazer aquela prova. Entrevista de emprego. Você tem uma entrevista importante de emprego. Você vai ter ansiedade, aquele friozinho na barriga, vai tentar estudar sobre a empresa, estudar para poder ir bem naquela entrevista. Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Ela está presente no nosso dia a dia. E, assim, ela funciona positivamente, porque, né, ela vai nos alertar, nos preparar. Essa é a função da ansiedade, nos preparar, nos alertar para algo que a gente vai... para alguma situação que a gente vai ter que reagir futuramente, né? Sempre futuramente. Então, esse nível de ansiedade é considerado normal, é considerado saudável, né? A gente vai ver que na palavra do Senhor, Ele não fala que a gente não deve ter ansiedade, né? Assim, nível de ansiedade. Ele fala, não andeis ansiosos, que é o quê? É preocupação excessiva. É o tempo todo você está pensando, né, em o que vai ser amanhã. Ai, como que eu vou resolver essa conta? Como que eu vou resolver esse problema? E aí aquilo te rouba a sua paz. Essa é a ansiedade que é ruim, que é patológica, né? E aí a gente tem que distinguir isso muito bem, né? Uma coisa que eu indico a vocês é fazer essa autoanálise, né? De primeiro, identificar essas emoções, né? Identificar qual emoção você está sentindo num problema, numa situação, em algum problema que você esteja com mais dificuldade, né? Esses dias foi até engraçado que meu esposo me contou, né? Eu tenho duas primas, uma de 10 e outra de 7. E aí elas gostam muito de ficar no quintal, né? Assim, observando os bichinhos da natureza. E lá tinha as joaninhas, né? A criança adora, né, essa questão de inseto. E aí ela mexendo assim com a joaninha, né? Um pouco de medo. A menor falou assim para ela: "Você está com medo?" A de 4 anos. Aí a maior falou assim: "Não, eu estou com ansiedade." Eu achei muito interessante, porque ela já consegue identificar as emoções. Talvez ela estava com medo mesmo, mas ela conseguiu falar de uma emoção que é difícil para uma criança.
Mas isso é muito importante, a gente, como adulto, a gente identificar na gente e vocês também ensinarem seus filhos a identificar as emoções, né? O medo, a tristeza, e assim, acolher essas emoções, porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não posso me sentir ansioso, não posso me sentir com medo, não posso me sentir triste. E é como se a gente se obrigasse a viver o tempo todo feliz, né? O tempo todo feliz. E como se isso fosse possível, porque a própria palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão em Cristo. Amém? Então, são emoções inerentes a nós, seres humanos, né? A gente precisa passar por elas. E também traz essas situações de tribulações, elas vão o quê? Fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança. Então, por isso que muitas vezes Deus permite o sofrimento. Se a gente pensar, meu Deus, por que Deus permite a gente sofrer tanto? Porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você desenvolva a sua fé, desenvolva, né, essa confiança nele. E é sobre isso que a gente vai estar falando também, né? E aí, como eu disse, a nossa vida é feita, né, de atividades. A gente foi feito não para viver em ansiedade e estresse, não é isso. Mas a gente foi feito, a própria atividade vai nos ativar o estresse, né, vai nos ativar a ansiedade. Então, né, o que é o estresse? É atividade, tensão e alívio. Se a gente for pensar, por exemplo, pessoal de academia, né? O que eles fazem para desenvolver o músculo? Né? Eles vão fazer atividade física, vão estressar aquele músculo e depois eles têm o quê? Um período de descanso, não é isso? Eles têm que descansar aquele músculo. Então, a pessoa fez o grupamento dos braços, amanhã ela vai descansar o braço e depois ela vai fazer o grupamento das pernas, por exemplo. Por quê? Porque isso vai fazer com que desenvolva aquele grupamento muscular. Então, a mesma coisa, né, nós, se a gente for pensar na nossa vida, a gente tem atividade, tem o estresse, tem a ansiedade, mas a gente tem que ter o alívio. E quem é o nosso alívio? É Deus, é Jesus, né? Não tem outro. Esse é o nosso alívio. E é bem importante a gente pensar que a gente precisa de descansar também, porque nós temos uma sobrecarga enorme, né? Enorme de informações, enorme de tantas programações durante o dia, durante a nossa vida. E uma das coisas que eu sempre foco é: você tem que descansar, você precisa descansar. Tire um momento de férias. Não é possível tirar férias. Nem sempre é, né? Nem sempre dá. Mas tire um dia da semana, um domingo, metade do domingo, metade do sábado, para você simplesmente relaxar, descansar. Né? Porque isso é importante. Nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente só dá atenção a uma área. É claro que o nosso espiritual é o número 1, né? O primeiro que a gente tem que estar o tempo todo se enchendo da palavra, dos cuidados do Senhor. Mas a gente precisa entender que a gente também é corpo e que a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente tem que entender que a gente é alma e a gente precisa cuidar das nossas emoções. É onde está a nossa alma, né? A gente precisa cuidar. E muitas vezes a gente negligencia isso, vai negligenciando, vai deixando para depois, e aí quando vê, né, já virou de ansiedade que era para ser uma ansiedade natural, normal, já virou um transtorno de ansiedade, já virou uma depressão. Então, é importante a gente cuidar, né? E aí os sintomas da ansiedade, né, quais que são? Tem os sintomas físicos, né, que são... A pessoa pode sentir dormência nas mãos, dormências no pé, no rosto. Ela pode sentir dores de cabeça constantes, né, de tensão. Ela pode sentir enjoos, né, essa parte gástrica é muito afetada, muitas vezes também. Insônia. A pessoa não consegue dormir, né, ela está
preocupada, a hora que ela deita no travesseiro, vem uma enxurrada de informações, de preocupações, e ela, às vezes, dorme e quando consegue dormir 1 hora ou meia hora, 3 horas por noite. Isso prejudica, né? Prejudica bastante o funcionamento cognitivo, porque ela vai ficar uma pessoa com dificuldade de memória, né, por conta desse sono que ela não teve. Ela vai ficar mais irritadiça, irritabilidade, né, ela vai ter um monte de questões provocadas por conta disso. Então, né, o sono é uma parte muito importante que a gente precisa priorizar. A gente precisa que o cérebro descanse. E é no sono que vai formando as novas memórias, né? A gente vai consolidando memórias. Então, a gente precisa ter esse tempo de descanso, a gente precisa ter esse tempo de desligamento, né? Muitas das vezes não tem. Então, tem falta de ar, taquicardia, né? Que é o coração acelerado, o coração descompassa, né? Sudorese é muito comum, né? A pessoa suar, tem aquele suor inexplicável. E quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, algum de vocês talvez já viram, já presenciaram, ou até algum de vocês mesmo, o que acontece? Esses sintomas, eles vêm do nada, eles chegam do nada, muitas vezes, né, não tem motivo aparente, e a pessoa ela pode ter uma crise de ansiedade em qualquer hora, em qualquer lugar. E, geralmente, o que acontece são esses sintomas mesmo, né? A falta de ar, então a pessoa ela tem uma respiração curta, né? Geralmente, parece que correu quilômetros, né? E como o coração e o pulmão, eles andam juntinhos, eles trabalham juntinhos, o coração começa a descompassar e começa a acelerar. Então, a pessoa, ela, né, com essa descompasso da respiração e do coração, ela começa a achar que ela está tendo um infarto, realmente, né? Ela está tendo um infarto, ela corre para o hospital. Muitas vezes, a bateria de exames que é feita no hospital não dá em nada. Olha, o médico fala, você não tem nada físico, a pessoa vai em cardiologista, vai numa bateria de médicos, né, numa equipe médica completa, e muitas vezes não descobre, né? Tem médicos que falam, olha, isso é ansiedade, que você tem aí é ansiedade, mas tem médicos que, né, assim, não informam isso para a pessoa, e a pessoa ela fica, né, correndo atrás do que ela tem. Então, é muito importante a gente entender que a ansiedade ela não é uma bobeira, né? Muitas pessoas acham que a ansiedade é frescura. A gente ainda tem alguns pensamentos, algumas pessoas ainda pensam assim, é uma frescura, é falta de Deus. Quem aqui já ouviu falar isso? Que é falta de Deus, né? E aí isso é um problema, porque a gente acaba negligenciando muitas vezes essa parte emocional dentro da igreja, infelizmente, né? Eu dou glórias a Deus que essa igreja, né, ela pensa diferente, né? Ela tem um pensamento diferente, ela tem essa parte espiritual que é muito, né, muito bem trabalhada, os pastores são muito bem comprometidos e sabem a palavra, mas também entendem que as emoções são importantes. E aí fizeram uma série, né, para vocês estarem ouvindo sobre isso. Então, glórias a Deus pelos pastores de vocês, né, que isso é importante, sim, a gente conhecer. É importante, sim, a gente ter esse conhecimento, né? Então, muitas das vezes, a pessoa vê como falta de fé. É bem verdade que a nossa confiança em Deus, ela vai, sim, trazer alguma questão que vai ativar a nossa ansiedade, né? Ela vai, quanto menos a gente confia em Deus, mais ansiedade a gente vai ter. Isso é uma verdade. Mas muitas pessoas, né, que podem estar aqui ou estar nos ouvindo, elas, né, estão anos na igreja, elas têm fé e mesmo assim têm crise de ansiedade, mesmo assim, né? Então, muito cuidado, né? A gente tem que ter discernimento de entender o que é físico, o que é espiritual e o que é da alma, né? Isso é bem importante a gente entender e a gente pensar sobre isso, né?
E hoje, no Brasil, o nosso país ocupa o primeiro lugar no ranking de países mais ansiosos do mundo. Olha só, são 56 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Isso significa 26,8% da população brasileira. É muita gente. E isso são as pessoas que foram diagnosticadas, que passaram por um ambulatório, seja do SUS, seja particular, fora os que não têm diagnóstico, porque tem vergonha de ir no médico, tem vergonha de ir no psicólogo, tem vergonha de ir no psiquiatra. Porque psiquiatra, né, não é coisa de Deus, é pecado. E não é, gente. Não é pecado você cuidar da sua saúde emocional. Não é pecado você fazer terapia. Pelo contrário, se você sentir necessidade, faça. Se você sentir necessidade de procurar um médico, faça. Né? Se eu tomar remédio, né, tem a questão do remédio. Gente, muitos de nós tomam remédio para pressão, né, para regular a pressão. Muitos tomam remédio, né, para diabetes, para qualquer outra doença. E quando a gente fala de doença emocional ou mental, a gente... não vou tomar não, porque meus amigos vão achar que eu sou maluco, que eu sou, né... Não vou tomar não, é uma vergonha. Eu, como servo do Senhor, tomar remédio, e às vezes é necessário. Por quê? Porque a ansiedade, assim também como a depressão, ela tem um fator físico no cérebro, químico, onde desregulam os nossos neurotransmissores, que são os hormônios cerebrais. E essa desregulação é uma coisa que acontece no cérebro, de verdade. Então, muitas das vezes, precisa de um remédio para equilibrar essas substâncias cerebrais. Então, é importante, sim, muitas das vezes, tomar, tá bom? E aí, se a gente pensar como que a ansiedade pode estar surgindo na gente, como surgiu, e como eu falei, a sobrecarga de coisas, as sobrecargas. Uma coisa que dá ansiedade também é você usar muito as redes sociais, né? Se você pensar o quanto tempo você usa o Facebook, o Instagram, por quê? A gente passa muitas horas, né, muitas vezes do dia, nessas redes sociais, e a gente começa o quê? Comparar a nossa vida com a vida daquela pessoa que às vezes é famosa, ou mesmo alguém que a gente conhece, e a gente fala assim, nossa, a pessoa só viaja. Vocês já pensaram assim? A pessoa só viaja, a pessoa só... né? Olha, às vezes é um TBT, né? A pessoa botou um TBT lá e você fala assim, nossa, a pessoa só vai para a praia, só curte, e eu só trabalho, e eu só me desgasto, e eu só estou aqui nessa vida difícil. Então, muito cuidado, porque ali eles mostram o que é legal da vida deles, a parte boa, a parte, que é agradável aos olhos. Mas todos nós temos problemas. Os problemas a gente não quer mostrar, não é verdade? Muitas vezes os problemas só Deus e você sabe o que você passa. E você não procura ajuda, não procura seus pastores, não procura alguém que possa realmente te ajudar, fica ali só você e Deus. Claro que Deus, Ele te ajuda, mas tem problemas que a gente precisa, sim, de um conselho, a gente precisa, sim, ouvir alguém que entende mais da Bíblia do que nós. Então, isso também é bem importante, né? E também, por exemplo, pode ter algum evento traumático, até mesmo em qualquer época da sua vida, até mesmo lá na infância, né? Muitas coisas que a gente passa na infância. Tem uma escritora, a Lia Luft, que ela fala, que a infância é o chão que a gente vai pisar por toda a vida. E é verdade. Às vezes você sofreu alguma coisa lá na sua infância, e aí você deixou aquilo para lá, não quero pensar, não quero falar, não quero tocar nisso. Mas aí, às vezes, o Senhor hoje está te trazendo a memória disso aí para você... talvez tratar disso também, cuidar disso também, porque às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade que começou lá atrás, mas ela fica postergando e não consegue
muitas vezes, resolver, né? Então, é importante a gente saber que a gente precisa resolver essas questões passadas também. Amém? E agora, né, a gente já conhece o que é a ansiedade, a gente sabe por que ela funciona na nossa vida, por que é necessário. E agora a gente vai ver na palavra de Deus, eu vou pedir vocês para estar abrindo Mateus 25 ao 34, é uma palavra que geralmente a gente já conhece, né? Mateus 25 ao 34. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar como que a gente vai lidar com a ansiedade, como que a gente vai lidar com os momentos que a gente tem essa emoção. Então, a gente vai estar falando, né, aqui, seguindo os princípios aqui da Bíblia. Amém? Então, vamos lá no 25, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aqui o Senhor está falando, porque a gente não precisa se preocupar com aspecto nenhum da nossa vida, com aspecto nenhum. Nosso corpo foi quem que fez? Foi Ele, certo? Deus nos deu a nossa vida, Deus nos deu o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente se preocupa com coisas do cotidiano. Ah, meu Deus, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para resolver essa conta, essa dívida, como que eu vou fazer enfim, algum problema que você está vivenciando do dia a dia. E Deus aqui, Ele está nos falando, não se preocupem com nada disso, com nada disso. O 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha só que coisa linda, né? O Senhor, Ele provê os alimentos dos pássaros. Os pássaros, eles não se preocupam com a outra refeição que eles vão fazer, que eles têm que fazer, porque é o Senhor que provê. Então, o Senhor, Ele está te falando essa noite, se Ele provê, né, a comida dos pássaros, quem dirá a nossa? Quem dirá a nossa? Que a gente é... Aqui o Senhor fala que Ele nos ama muito mais do que os pássaros, né? Então... E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como os lírios do campo, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. A natureza sempre ela tem o que nos ensinar, né? O lírio é uma flor que tem em várias tonalidades, em várias cores. E o Senhor aqui, Ele compara, né, que fala que o lírio ele é muito mais bonito do que o rei Salomão, que ele vestia aquelas vestes majestosas, lindas, né? Então, uma flor tão delicada, tão perfeita, feita pelo Senhor, com certeza, ela consegue ser mais bonita, né? E quantas vezes a gente não para ver a natureza, né? As coisas da natureza. E esses dias eu estava lendo, né, na verdade, sobre a borboleta. A borboleta, ela tem um sistema, né, um sensor em que ela capta, né, a questão dos raios ultravioletas. Então, numa tempestade, numa chuva forte, o que ela faz? Como as asas delas são muito delicadas, né, muito sensíveis, ela se esconde para proteger as asas dela, né? E aí ela se esconde nas árvores, aonde tiver uma folhinha, um matinho, ela está se escondendo. E quem que ensinou isso a ela? Foi Deus. Ela já nasceu dessa forma assim, né? E se a gente traz isso para a nossa vida, a gente, quando está em tempestades, que são grandes problemas, grandes aflições na nossa vida, a gente também precisa se esconder em Deus. A gente precisa estar escondido no Senhor.
Porque muitas das vezes a gente quer usar as nossas forças, os nossos braços, resolver com o que a gente tem de conhecimento, mas tem coisas que é só o Senhor pelas nossas vidas. É só Ele que vai resolver, é só Ele que vai dar a direção que a gente precisa. Amém? E no verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito a vocês, homem de pequena fé. E aqui o Senhor chama a nossa atenção, né? Muitas das vezes a gente tem uma fé pequena mesmo, né? Uma fé limitada. Porque se a gente tivesse uma confiança em Deus tamanha, a gente ia andar em ansiedade? Não iríamos andar em ansiedade pelas coisas futuras, pelo que a gente, né, tem que conseguir para sobreviver, pelo aquilo que a gente tem que fazer. Então, Deus está nos advertindo, né? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha só, amém, né? Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele vai acrescentar tudo. Roupa, sapato, comida, tudo que a gente precisa, todas as nossas necessidades serão supridas. E o 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha só, né? Que palavra poderosa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Respira. Respira. Você já respirou hoje? Aí você vai falar, já, né? Pelo amor de Deus, já respirei várias vezes no dia. Mas respirar que eu estou dizendo é... Respira todo mundo assim. Enche o seu ar de pulmão e solta bem devagar. Preste atenção na sua respiração. É isso que o Senhor está dizendo. Respira, porque eu que cuido do amanhã. Você tem muitos afazeres no dia de hoje. Se preocupe com hoje. Se preocupe com as ansiedades de hoje. Se preocupe com os problemas de hoje. Se preocupe com o que você tem que fazer hoje. Não se preocupe com amanhã em excesso. Não precisa se preocupar, porque é o Senhor que garante isso, é uma promessa do Senhor, amém? E aí, uma coisa que a gente pode tirar daqui é o que o Senhor está falando, viva um dia de cada vez. Né? Eu, assim, gosto muito de ter frases de enfrentamento. O que é isso? Né? A gente pode pegar esse versículo, por exemplo, a gente pode, entre o versículo, escrever isso para você no seu celular, ou então escrever com a sua própria letra e colocar num lugar visível para você, né, no computador. E aí você lê, né, esse versículo, por exemplo, né, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu mal. Você pode escrever esse versículo, e aí toda vez que você vir, né, perceber que a ansiedade está chegando, você lê para você mesmo. Sabe o que é isso? Porque a gente vai começar a gravar essa palavra, né, no nosso coração e na nossa mente. Quando a gente se sentir ansioso, vai vir automático. Não se preocupem com o dia da manhã. Não se preocupe com o dia da manhã. Eu estou no controle. É Deus falando isso para você. Eu estou no controle. Você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Então, né, uma dica para vocês, façam isso, meditem na palavra do Senhor, leiam a palavra do Senhor para vocês mesmos, porque isso, quando virem esses pensamentos, vocês vão confrontar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai trazer essa paz que excede todo entendimento, é só o Senhor que pode nos dar, nenhum ser humano é capaz de nos dar essa paz. Né? E o Senhor, Ele nos conhece assim, como ninguém. O Senhor, Ele sabe o que você pensa. Ele é o único que sabe o que você está pensando, o que você pensa, sabia? O nosso inimigo de nossas almas, ele não tem esse poder de visualizar nossos pensamentos. Só
somente Deus. Deus, Ele sabe. Né? Em Salmo 139, ele vai falar, né? Sonda-me, Senhor, conheces o meu coração. E ele vai falar, acho que no verso 4, que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece. Olha só como que o Senhor, Ele nos conhece. Antes da gente falar alguma coisa, o Senhor, Ele já sabe o que você vai falar. Ele já sabe o que você vai pedir. Né? E aí, muitas vezes, você vai falar assim, então, por que eu tenho que pedir? Né? Por que é preciso eu orar? Por que é preciso eu pedir ao Senhor? Porque Ele é seu Pai. Muitas das vezes, a gente esquece da posição que a gente tem em Deus, de filhos. E o pai, qual pai não quer ouvir o seu filho? Não é verdade? Então, mesmo que o nosso pai terreno, muitas das vezes não nos escutou ou não nos escuta, o Senhor é aquele pai que está pronto a qualquer momento te ouvir. Ele está pronto, Ele sabe o que você precisa, mas muitas vezes Ele quer que você fale isso para Ele. Olha, Senhor, estou me sentindo ansiosa, tira essa ansiedade de mim, tira esse medo que eu tenho do amanhã, tira esse medo do futuro, tira essas preocupações excessivas de mim. E o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Amém? Você crê nisso? Então, é importante, né, a gente tá assim, com o nosso pensamento, as nossas meditações em Deus. E outra palavra que eu quero ler com vocês está em Filipenses 4. Filipenses 4, 6 ao 7. Que diz, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente a Deus os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, né? A gente tem ansiedade porque é da vida, é normal. Mas não é para a gente andar ansioso o tempo todo. É isso que a palavra está nos dizendo. Não andem o tempo todo ansiosos. Não andem com ansiedade, né? Porque isso vai roubar a paz de vocês. E aí, ele já está falando aqui, né? Seu pedido com ação de graças. Então, a gente já vai pedir agradecendo. Olha só, isso é o quê? A certeza que vamos receber. Amém? Quando a gente agradece ao Senhor, a gente pede algo e já agradece, é porque a gente tem a certeza, a gente tem a fé que a gente vai receber o que a gente está pedindo. Isso é convicção, é certeza. E a gente tem que ser assim mesmo. Então, outro versículo que fala, né, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Se você está aqui hoje à noite, claro, você se programou para estar aqui. Mas foi o Senhor que colocou no seu coração de estar, não foi? Foi o Senhor que colocou, o Senhor, Ele te trouxe. Então, olha o cuidado do Senhor com a sua vida, né? Permitir que você estivesse aqui essa noite, que você estivesse escutando essa palavra para fortalecer sua fé, fortalecer sua confiança em Deus, que é a parte mais importante que a gente tem na nossa vida, é a gente acreditar, a gente confiar no Senhor, porque sem Ele nada somos, nada podemos, nada fazemos. Então, é muito importante que a gente lance, essa questão de lançar a ansiedade, é arremessar mesmo, jogar para Deus. Né? Falar, Senhor, eu estou te jogando essa ansiedade que eu estou, não quero sentir mais, eu não quero estar em conflito comigo mesmo, os pensamentos estão me atormentando, né? Tem um salmo de Davi que ele fala, né? Meus pensamentos me atormentam. Então, a gente vê que até mesmo os homens, né, da Bíblia, os grandes homens da Bíblia com a fé, eles tiveram também períodos de ansiedade, ou crise de ansiedade. Então, assim, é importante a gente entender que a ansiedade faz parte do nosso contexto diário, mas ela não pode nos roubar o presente, ela não pode nos roubar a paz.
Se está te roubando a paz, se está te perturbando, começa a orar, começa a pedir a Deus, né? E aí muitas vezes as pessoas podem falar assim, mas eu oro ao Senhor, eu faço terapia, eu tomo remédio e eu ainda não me livrei totalmente da ansiedade, né? Porque muitas das vezes o Senhor, Ele quer trabalhar algo em você com esse problema. Ele quer, de repente, forjar alguma coisa no seu caráter, Ele quer que você gere um testemunho para ajudar outra pessoa. Então, Deus, a gente não sabe os propósitos de Deus, né? O pensamento dEle é muito maior do que o nosso. A gente não compreende certas situações, mas com certeza Ele tem um propósito nisso. Com certeza Ele vai te usar em alguma área dessa daí que você está passando. Amém? E aí, além da confiança, a gente tem que o quê? Descansar. Muitas vezes a gente não descansa no Senhor. A gente fica o tempo todo preocupado, se martirizando, o que não deu certo, o que não dá. E muitas das vezes também não são só as nossas emoções também não, tá? O inimigo das nossas almas, ele se aproveita da nossa vulnerabilidade e ele começa a lançar pensamentos, né? Ele começa a falar no nosso ouvido, você não vai dar certo isso não, hein? Isso que você vai fazer não vai adiantar de nada. Amanhã está na hora de pagar a conta, cadê o dinheiro? E aí você começa a colocar o quê? Dúvidas no coração. Nossa, será que eu vou conseguir mesmo? E será que Deus vai prover mesmo essa necessidade? E aí, né, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não, sem fé, o Senhor, Ele não vai se agradar da gente. Então, quando vier esses pensamentos, vocês fazem a questão do cartão de enfrentamento, vocês vão para a palavra. Em nome de Jesus, Ele prometeu para mim, eu vou conseguir, eu vou dar conta sim. Foi o Senhor que me garantiu, né? Não vem de mim, foi o Senhor que me garantiu, né? Então, é importante a gente descansar, confiar, descansar em Deus, né? Que descanso é posicionamento. Muitas vezes a gente acha que descansar em Deus, nossa, eu estou improdutivo, né? Estou assim. Não, mas descansar é você confiar a ponto de descansar mesmo, falar, Senhor, está nas tuas mãos, eu coloco essa situação nas tuas mãos, eu coloco a minha ansiedade em tuas mãos e o Senhor vai agir. Né? Então, posição, é se posicionar. E aí a gente tem lá em 2 Crônicas, que eu não vou ler com vocês, mas fala sobre o rei Josafá. Né, um rei que ele também passou um período de ansiedade, porque ele recebeu, né, a notícia que viria um exército enorme para eles estarem, né, lutando com esse exército enorme, muito grande mesmo, e ele simplesmente falou, não tenho condição, eu não vou ter, a gente não vai ter condição de lutar com esse exército aí. Então ele fez o quê? Ele chamou as pessoas, né, para estar fazendo um período de jejum para pedir a Deus que entrasse com providência, né, naquela guerra. Né? Então, ele estava muito preocupado, ele estava ansioso, mas ele entregou a Deus essa ansiedade. Ele falou, Senhor, eu não vou conseguir dar conta disso. Né? Estou parafraseando aqui. Não vou conseguir dar conta disso, mas o Senhor me ajuda, Deus. Vá comigo, vá na minha frente. E aí o que o Senhor fez? O Senhor, Ele cumpriu, que é uma promessa que tinha lá atrás. Quando o Senhor falou assim, vocês não vão lutar, fiquem calmos, vocês não vão lutar. E aí quando eles chegaram, né, próximo aonde ia acontecer a guerra, todo o exército, eles estavam mortos, todos, não sobrou um exército inimigo. Quem combateu o exército inimigo? Deus. Deus, ele não precisou mover uma palha. Deus foi lá, exterminou tudo. Então, muitas das vezes, é o que eu estava falando, né? A gente quer com o nosso braço, a gente quer dar conta. E a gente esquece que a gente tem um Deus todo-poderoso, todo incrível, que vai lutar pela gente. A gente não precisa fazer esforço nenhum. Ele vai estar na frente nossa e vai dar a vitória para a gente.
Amém? Então é isso, a gente pegar essas histórias e realmente confiar em Deus. Senhor, eu não consigo dar conta. Eu não consigo dar conta dessa ansiedade, mas o Senhor pode me curar. O Senhor pode me libertar disso. E você ter fé. E o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te curar. Ele trouxe você aqui essa noite para te curar. Amém? Você crê nisso? Ele trouxe você aqui nessa noite para te libertar desses pensamentos que estão te aprisionando, às vezes por anos, às vezes, né, por semanas, por meses. E você, né, o Senhor, Ele quer que você confie nele. Amém? E também tem um outro personagem, né, Moisés, quando ele estava lá libertando um povo, lá do Egito. E aí o povo do Egito, né, nesse meio da libertação, eles começaram a murmurar. Ah, não tem comida, não tem água, não tem isso, era melhor ficar lá do que vir para cá. Ele começou a murmurar muito. E Moisés chegou a um ponto de estafa mesmo, cansaço, falar, meu Deus, eu não aguento mais esse povo reclamando, tira a minha vida. Olha o ponto que ele chegou. Né? Às vezes a depressão, a ansiedade, ela pode virar uma depressão também. Tá? Quando ela está num nível muito alto, ela pode virar uma depressão. E aí ele chegou ao ponto de pedir para tirar a vida dele, se o Senhor não resolvesse aquela situação, né, do povo. E muitas vezes a gente também, como Moisés, o que acontece? A gente quer dar conta do problema de todo mundo, não é assim? Da família, dos amigos, a gente quer dar conta da vida de todo mundo. E isso não é errado, não é errado você ajudar o seu irmão. Pelo contrário, isso é amor, né? Isso é o Senhor que nos ensina. Só que você também não pode absorver tudo, né? E ficar absorvendo tudo, querendo dar conta toda. Então, tem coisas que você realmente precisa entregar para Deus. Aquilo que não está no seu alcance, aquilo que você não pode resolver, você entrega para o Senhor. Senhor, eu te entrego a minha família, eu te entrego, Senhor, o meu amigo que está passando por essa prova. E o que você pode ajudar. Mas tem muita coisa que você precisa confiar no Senhor, para você não se sobrecarregar. Lembra do descanso? Você se sobrecarrega, e aí vem, vem a ansiedade, vem um transtorno de ansiedade, vem a depressão. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não deixe de ajudar as pessoas, não é isso, mas tenha um limite. Né? Muitas vezes, a gente não sabe falar não. Não é assim? A gente não sabe, eu não sei como que eu vou fazer, como que eu vou falar não. Mas, às vezes, é necessário. Às vezes é necessário a gente falar não, a gente impor limites, né, nos nossos relacionamentos. Né? E o último versículo, para a gente terminar, que está lá em Salmo 34, 19, que diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Olha só, isso é o Senhor que garante, não sou eu. Se você está em Deus, se você confia nele, se você tem fé, se você descansa, olha só o que ele está dizendo para você. Você vai passar por muita luta, por muito problema. A gente não tem como se livrar dos problemas da vida. Enquanto a gente está aqui, a gente vai ter problemas, né? Vai existir problemas. Só que ele está dizendo que ele vai te livrar. E, às vezes, esse livramento, a gente pensa assim, o Senhor não vai deixar eu passar na prova. Não, às vezes Ele vai permitir que você passe, mas Ele vai estar lá com você, juntinho, guerreando a sua guerra para você ser vencedor, e sem fazer muito esforço. Então, vamos confiar. O primeiro ponto é confiar em Deus. Né? O primeiro ponto é esse. O segundo é cuide de você mesmo. Então, para a gente terminar, vou deixar essas reflexões para vocês usarem no seu dia a dia. Cuide de você mesmo. E isso é autocuidado, né? A gente cuidar do corpo, a gente cuidar do corpo na alimentação, na atividade física. É importante. Hoje, a atividade física é considerada um tratamento, né, para os transtornos de ansiedade, para a depressão, para todos os transtornos, né? É importante, porque estimula também o nosso cérebro a estar fabricando aquelas substâncias que eu falei, né? A serotonina, a dopamina. Então, é importante a gente praticar atividade física,
né? A alimentação também, a gente comer um pouco mais saudável, né? A saúde emocional, então é importante você cuidar da saúde emocional, é importante você cuidar da espiritual, você está aqui, está se alimentando, né? Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa alimentar a nossa fé. Se a gente deixa de vir aos cultos, deixa de vir à igreja, a gente não assiste os cultos, o que acontece? A nossa fé vai esmorecendo. A gente vai ficando, né? Aí vai vindo os pensamentos. Né? O inimigo, ele vai te bombardeando. E você, olha só, não dá conta, ninguém liga para você, ninguém está nem aí. E aí você começa a achar que isso é verdade. Esse que é o problema. A gente achar que esses pensamentos são verdades. A gente vai aceitando. Quando vê, a gente já acredita nisso, já virou uma crença. Né? Já virou Então, muito cuidado também com a questão dos pensamentos. Né? E o WhatsApp, rede social, muito cuidado, gente. Quem sofre de ansiedade... Cuidado com as notícias, né? Porque as pessoas hoje, o que acontece? Os noticiários, as redes sociais, elas parecem que só mandam notícia ruim, não é verdade? E, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o fulano sofreu um acidente, aí bota aquela foto de acidente, e a gente vai se alimentando, a gente está alimentando o nosso cérebro, o nosso espírito daquilo. Então eu não posso ver? Não, você pode ver, mas cuidado. Tem gente que tem no Facebook um monte de noticiário ruim, aí fica se alimentando, ao invés de se alimentar da palavra, ele está se alimentando de notícias ruins, de coisas ruins, filmes de terror, não assistam. Além de trazer coisas ruins para a sua casa, né, dar legalidade ao inimigo, E aí você vai ficar, né, com aquela coisa ruim, né, aquele sentimento ruim, o espírito ruim, entristece o coração de Deus. Então, quer ver um filme? Vai ver filme, né, de Deus, de preferência, um filme que faça você rir, que faça você bem, que você sente o seu espírito bem. Então, muito cuidado com essas coisas que a gente permite que entrem na nossa vida, né? E a última é priorize as atividades, as tarefas urgentes do seu dia para resolver. Então, assim, eu gosto muito de planner, né? Ou você pode ter isso na sua agenda, no seu celular, enfim, para você programar, por exemplo, a sua semana, o seu mês, quem gosta, né, de se programar, e aí botar todas lá as suas atividades. Então, você acorda, vai falar, quais as atividades do dia de hoje? E hoje eu tenho esse compromisso, tem aquele, tem trabalho, tenho isso, tem que chegar em casa, eu tenho que fazer a janta, tá. Então, você vai se preocupar, que é o mandamento da palavra, é o que a palavra nos fala, para a gente se preocupar com as coisas de hoje. Amanhã, a graça do Senhor vai vir sobre você, mas ela não vai chegar antes de amanhã, ela vai chegar amanhã, a de hoje é para hoje. Então, vamos, né, nos organizar, sim, que isso é uma organização, mas vamos nos programar para o dia de hoje. E no final do dia, e amanhã? Quais as tarefas que eu tenho? Tá ótimo. Aí amanhã você vai executar as tarefas do dia. Então, né, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Eu queria estar aqui fazendo uma oração pela sua vida. Você que se sente ansioso, ansiosa, que você possa estar vindo aqui na frente. Ou, de repente, você está representando alguém da sua família, do seu convívio. Você vem aqui na frente num ato de fé, que, né, eu não curo ninguém, mas é o Senhor que vai estar curando a sua vida. Então, gostaria de estar convidando, né, você que se sente ansioso, que já teve crise de ansiedade, ou conhece alguém que tem ansiedade, venha por essa pessoa, represente essa pessoa aqui, não fique com vergonha, não tenha vergonha.